Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Mário Sérgio Santos Costa, conhecido mundialmente apenas como Marinho, parece ter acendido uma nova chama no mercado do futebol nacional, e os rumores mais recentes apontam que o atacante estaria fechando uma negociação com o Vitória. A movimentação já causa frição entre torcedores e comentaristas, que especulam sobre os impactos dessa possível contratação no desempenho da equipe na temporada que se aproxima. O detalhe curioso que tem chamado a atenção não é apenas o talento do jogador, mas um elemento bastante inusitado: as luvas que ele vem utilizando nas últimas aparições. Alguns afirmam que o acessório tem um significado especial, enquanto outros brincam dizendo que é apenas um amuleto da sorte para manter a sequência de bons jogos. Dentro dos bastidores, há quem acredite que esse detalhe simbólico é uma forma de Marinho transmitir confiança aos companheiros e à torcida, criando uma aura de liderança natural dentro do vestiário. Além disso, a chegada de um atacante com sua experiência poderia mudar completamente a dinâmica ofensiva da equipe, dando mais opções de finalização, lançamentos e jogadas de velocidade que podem pegar a defesa adversária desprevenida. A expectativa cresce a cada comentário, e a especulação sobre o que vem a seguir parece não ter limites. Entre analistas e torcedores, a conversa sobre a chegada de Marinho ao Vitória tomou proporções quase épicas, como se fosse o início de uma saga dentro do futebol brasileiro. Alguns especialistas lembram que o atacante vem de temporadas consistentes e que sua habilidade de drible e finalização pode ser um diferencial decisivo, principalmente em jogos de alta pressão. Porém, o que realmente chamou atenção foi o fato de que as luvas que ele está usando se tornaram um ponto de debate nas redes sociais, com fotos e vídeos sendo compartilhados incessantemente. Há quem sugira que a escolha do acessório seja uma superstição, uma marca registrada que traz sorte nos momentos decisivos dentro de campo, enquanto outros interpretam como um gesto de estilo, algo que vai além da funcionalidade e se torna uma assinatura pessoal do jogador. O Vitória, por sua vez, estaria atento não apenas à habilidade técnica de Marinho, mas ao carisma e à presença de vestiário que ele pode oferecer, trazendo uma energia nova para o grupo. Em um ambiente onde confiança e entrosamento são fundamentais, a chegada de alguém assim pode gerar efeitos multiplicadores, tanto no desempenho coletivo quanto na moral da equipe. Rumores indicam que negociações internas avançaram bastante, e a torcida já começa a imaginar como será ver Marinho em ação, com as luvas que já viraram símbolo de curiosidade. Não há dúvidas de que a possível contratação de Marinho pelo Vitória mexe com o imaginário do futebol nacional, sobretudo pela forma como detalhes aparentemente pequenos, como suas luvas, acabam ganhando proporções gigantes nas conversas da imprensa e nas redes sociais. Há quem diga que isso é marketing natural do atleta, que sabe como gerar burburinho e engajamento, enquanto outros acreditam em um gesto quase místico, como se fosse uma estratégia psicológica para intimidar os adversários. Internamente, comenta-se que o atacante busca se integrar rapidamente ao grupo, e que a atenção aos detalhes, inclusive no vestuário, é parte de sua preparação mental para enfrentar partidas difíceis. A expectativa é de que a chegada dele não seja apenas uma adição tática, mas também um fator motivacional, capaz de elevar o padrão dos treinamentos e a competitividade entre os colegas. A especulação sobre a influência das luvas, inclusive, chegou a provocar debates entre psicólogos esportivos e analistas, que se perguntam se algo tão simbólico pode realmente impactar o desempenho de forma concreta. O fato é que Marinho, com sua trajetória e experiência, desperta interesse por onde passa, e a possibilidade de vê-lo no Vitória já é tema constante nos grupos de discussão e nos comentários das transmissões esportivas. Cada movimento dele é analisado com lupa, e a aura de mistério ao redor das luvas só aumenta a curiosidade. Enquanto isso, a torcida do Vitória não se cansa de imaginar como seria a primeira partida de Marinho com a nova camisa, e os rumores sobre negociações ainda mais amplas ganham força a cada comentário na mídia especializada. Alguns sugerem que a chegada dele pode abrir portas para outras movimentações, reforçando a ideia de que um jogador de seu calibre pode influenciar toda a estratégia do clube, não apenas no ataque, mas em aspectos como liderança,
presença de vestiário e motivação coletiva. A especulação mais recente envolve a possibilidade de Marinho influenciar jovens talentos, transmitindo experiência e ensinamentos adquiridos ao longo de anos no futebol de alto nível. A simbologia das luvas continua sendo um ponto de debate, com muitos interpretando como um ritual de proteção e confiança, enquanto outros veem como uma maneira de marcar presença e se destacar visualmente. Analistas mais cautelosos lembram que, mesmo com a experiência e o talento, a adaptação é fundamental, e que a chegada de qualquer jogador de renome exige paciência e trabalho em equipe. O burburinho, no entanto, já criou uma expectativa elevada, e cada passo do atacante é acompanhado com atenção quase obsessiva pelos fãs e pela imprensa. O mercado do futebol brasileiro é conhecido por seu dinamismo e por transformar detalhes mínimos em grandes manchetes, e a situação envolvendo Marinho e o Vitória não é exceção. A especulação sobre sua contratação, somada ao mistério das luvas, cria uma narrativa que atrai não apenas torcedores, mas curiosos e analistas de todo o país. Em cada entrevista, cada postagem e cada gesto do atacante, há espaço para interpretação e conjectura, transformando o cotidiano esportivo em um verdadeiro palco de intrigas e expectativas. Alguns acreditam que as luvas são apenas um detalhe de estilo, uma assinatura visual que Marinho decidiu manter, enquanto outros veem nisso um elemento psicológico que poderia afetar adversários e parceiros de equipe de forma sutil, mas significativa. A repercussão nas redes sociais é enorme, com memes, teorias e comentários apaixonados que mostram como o futebol ultrapassa o campo e se transforma em entretenimento completo. Os bastidores do Vitória, segundo rumores, estariam bastante movimentados, e fontes próximas afirmam que há reuniões internas para avaliar como receber e integrar o atacante, pensando não apenas em desempenho técnico, mas também em como explorar sua presença simbólica e motivacional. A expectativa é crescente, e a história ainda promete capítulos interessantes. Por fim, os detalhes mais peculiares, como a escolha das luvas, alimentam uma narrativa que mistura talento, superstição e marketing pessoal, tornando Marinho um personagem central nesse novo capítulo do Vitória. Entre torcedores e comentaristas, especula-se sobre como a presença dele pode alterar o estilo de jogo, influenciar a formação de jogadas e até mudar a postura coletiva da equipe. A ansiedade é palpável, e cada informação divulgada alimenta debates acalorados, como se cada rumor tivesse a força de uma notícia oficial. Alguns especialistas já levantam hipóteses sobre impactos estratégicos, como a possibilidade de Marinho inspirar mudanças táticas ou motivacionais, enquanto outros simplesmente celebram a chance de ver um jogador com sua história e habilidade se juntar ao clube. As luvas, agora mais do que um acessório, se tornam quase um símbolo dessa expectativa coletiva, um detalhe que conecta a narrativa do futebol com a imaginação de quem acompanha. O mercado e a torcida estão atentos, e a sensação é de que estamos apenas no começo de um enredo que promete render muitas conversas, debates e, claro, especulações sobre o futuro do atacante no Vitória. Desde que os rumores sobre a contratação de Marinho pelo Vitória começaram a ganhar força, a especulação em torno do atacante se transformou em um verdadeiro fenômeno de atenção midiática e social. Especialistas e torcedores não param de debater não apenas o talento do jogador, mas também o que ele pode simbolizar dentro do clube, trazendo experiência, confiança e carisma para o grupo. A ideia de que as luvas que ele tem usado possam funcionar como um amuleto pessoal, um detalhe que carrega simbologia emocional, aumentou ainda mais a curiosidade do público, e nas redes sociais o assunto se tornou viral em poucas horas, com debates e memes sobre sua importância no dia a dia da equipe. Dentro dos bastidores, circulam histórias de reuniões estratégicas e planos de integração, onde se especula que Marinho poderia influenciar a forma como os treinos são conduzidos, introduzindo conceitos de liderança e disciplina que ele desenvolveu ao longo de anos de carreira. O impacto desse tipo de contratação vai além das quatro linhas, afetando a moral do elenco, o engajamento da torcida e a visibilidade do clube na mídia nacional, elementos que, juntos, podem criar um efeito multiplicador positivo ou gerar pressão adicional. Cada gesto, cada detalhe, cada escolha de estilo de Marinho passa a ser analisado com lupa, e as luvas, curiosamente, se tornaram o ícone simbólico de toda essa expectativa em torno da sua chegada.
A especulação sobre o impacto de Marinho na linha ofensiva do Vitória também tem ganhado força entre os analistas mais atentos, que sugerem que a simples presença dele pode mudar completamente a dinâmica do ataque, criando novas possibilidades de jogadas, combinações e finalizações que antes não eram exploradas pelo clube. Torcedores comentam incessantemente sobre a rapidez, a inteligência de movimentação e a capacidade de decisão do atacante, levantando hipóteses sobre como essas qualidades poderiam gerar desequilíbrios em partidas mais complicadas. A atenção dedicada às luvas, por sua vez, foi interpretada por alguns como uma forma de reforçar a imagem de jogador que entra em campo confiante, pronto para enfrentar qualquer situação adversa, e que valoriza detalhes que, embora pequenos, possuem grande significado simbólico para ele. Entre rumores e comentários de bastidores, fala-se também sobre a possibilidade de Marinho ajudar a renovar a mentalidade do time, incentivando uma postura mais agressiva e decidida, principalmente nos momentos em que a pressão aumenta. Se essa integração acontecer de forma natural, alguns especialistas acreditam que o Vitória poderia se tornar um time mais competitivo, mais preparado mentalmente e com capacidade de adaptação tática mais eficiente, aproveitando não apenas a habilidade do atacante, mas também a energia que ele traz para o ambiente coletivo. Outro ponto que tem alimentado a especulação é a forma como a torcida do Vitória se prepara para receber Marinho, criando expectativas quase cinematográficas sobre sua estreia. Entre vídeos nas redes sociais, discussões em fóruns e comentários nas transmissões esportivas, há uma sensação de que sua chegada poderia gerar um impacto emocional importante, capaz de motivar não apenas os torcedores, mas também os jogadores que já compõem o elenco. Alguns afirmam que a simbologia das luvas é uma espécie de ponte entre a experiência do atacante e a energia da torcida, algo que vai além do futebol e se transforma em um fenômeno cultural dentro do clube. Enquanto isso, rumores sobre negociações internas e possíveis ajustes táticos seguem circulando, com a imprensa especulando sobre como a comissão técnica pretende aproveitar o talento e a presença de Marinho da maneira mais eficiente possível. Há também quem comente sobre o efeito motivacional indireto que ele poderia ter, elevando a competitividade interna, incentivando jovens jogadores a se esforçarem mais e mostrando, na prática, como é possível conciliar experiência e liderança dentro de um time em busca de destaque nacional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Além disso, há um debate interessante sobre como a chegada de Marinho poderia impactar o planejamento estratégico do Vitória para os próximos meses, incluindo campanhas futuras, formação de elenco e até abordagem em jogos decisivos. Rumores indicam que o atacante seria um ponto central em diferentes cenários táticos, ajudando a criar jogadas de profundidade, triangulações rápidas e situações de pressão em momentos críticos, mesmo que ainda não haja confirmações oficiais sobre sua utilização exata. As luvas, que se tornaram o símbolo dessa especulação, são interpretadas por alguns analistas como parte de um ritual psicológico, uma forma de manter o foco e transmitir confiança não apenas a si mesmo, mas também aos companheiros de equipe, algo que poderia ter um efeito direto sobre a performance coletiva. Comentários sobre sua postura nos treinos, sua dedicação e seu cuidado com detalhes, incluindo acessórios aparentemente simples, reforçam a ideia de que Marinho não chega apenas como um jogador de talento, mas como alguém capaz de influenciar a cultura do clube de forma mais ampla, criando um ambiente onde disciplina, confiança e motivação caminham lado a lado com a habilidade técnica. A atenção ao simbólico e ao ritual de Marinho gerou inclusive debate sobre como pequenas atitudes de jogadores experientes podem impactar equipes inteiras. Torcedores e especialistas discutem a possibilidade de que suas escolhas de estilo e comportamento sirvam como referência para jovens talentos, influenciando a ética de trabalho e a mentalidade dentro do vestiário. As luvas, que começaram como curiosidade, agora se tornam um ícone dessa influência potencial, criando narrativas que misturam futebol, superstição e marketing pessoal. Dentro do Vitória, comenta-se que a direção estuda formas de aproveitar não apenas o talento do atacante, mas também seu carisma e capacidade de motivar o elenco, estabelecendo padrões de preparação mental e profissionalismo que poderiam ser replicados por outros jogadores.
A expectativa é de que sua integração, se bem-sucedida, transforme o time em uma equipe mais coesa, resiliente e capaz de enfrentar desafios maiores, tornando-se também um atrativo para novos reforços que queiram se juntar a um ambiente de alto padrão. Nesse cenário, cada detalhe, cada gesto e cada acessório se tornam peças de um quebra-cabeça maior, onde o futebol se mistura à narrativa e à especulação. Por fim, a combinação entre talento, experiência, liderança e o mistério em torno das luvas faz de Marinho um personagem central nesse capítulo da história do Vitória, e as especulações não param de crescer. A torcida imagina partidas emocionantes, dribles decisivos e gols que poderiam mudar a temporada, enquanto a imprensa e os analistas estudam os possíveis impactos táticos, psicológicos e simbólicos de sua presença. Rumores sobre negociações futuras, ajustes estratégicos e integração com novos jogadores alimentam a narrativa, criando um clima de expectativa que vai muito além do futebol e toca no imaginário coletivo. A chegada de um atleta desse calibre poderia transformar não apenas o desempenho em campo, mas também a cultura do clube, a postura de seus jogadores e o engajamento da torcida. Cada detalhe de sua presença, incluindo as controversas luvas, é interpretado, analisado e discutido como parte de um fenômeno que mistura habilidade, carisma e simbolismo. Assim, a especulação se mantém viva, e o impacto potencial de Marinho no Vitória promete ser tão comentado quanto seu talento, criando uma história que ainda está apenas começando a ser escrita, mas que já mexe com corações, mentes e paixões de todos que acompanham o futebol nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!